Página 14, sétimo ano. Olá, colega. Como você está nessa semana? Continuaremos com as nossas atividades em casa. Vamos exercitar nosso olhar geográfico. Venha comigo. Fique ligado. Os portugueses conseguiram impor aos índios um regime de trabalho regulamentado por uma legislação especial, nem sempre respeitada, que sofreu modificações ao longo de todo o período colonial. Esse sistema de trabalho previa 3 formas de recrutamento, ou seja, 3 modos diferentes de retirar o indígena de sua aldeia de origem e levá-lo para a zona de ocupação europeia. A guerra justa, o resgate e o descimento. As 2 primeiras formas transformaram o índio em escravo e a última o submetia ao trabalho obrigatório. A escravidão dos indígenas vigorou em toda a América. Portuguesa até 1755, quando foi oficialmente abolida no Pará e no Maranhão pela Lei de 6 de junho daquele ano, cujos dispositivos foram ampliados para todo o Brasil e pelo Alvará de 8 de maio de 1758. Na segunda metade do século XVIII, o trabalho compulsório dos indígenas continuou, mas não mais sob a forma de escravidão. Esta só voltaria a existir legalmente por um curto período de tempo, em pleno século XIX, com a chegada da família real ao Brasil. O príncipe regente, depois de fugir das tropas napoleônicas, decretou guerra ofensiva aos botocudos, em Minas Gerais. Os indígenas presos nessa guerra foram distribuídos entre os oficiais e soldados da tropa, tornando-se escravos durante 15 anos. Essa legislação só começou a ser modificada a partir de 1831. Antes da chegada dos colonizadores portugueses, no ano de 1500, as terras que dariam origem ao nosso país possuíam milhões de etnias com culturas e organizações sociais distintas. Ao chegar aqui, os europeus denominaram esses povos de índios, mas eram muitas as diferenças entre essas pessoas. Apenas no Rio de Janeiro tínhamos a presença marcante dos tupinambas, também chamados pelos portugueses de tamoios. Atividades. Sobre as relações de trabalho descritas no texto, responda as questões abaixo no seu caderno de geografia. 1. Muitos grupos indígenas também foram escravizados pelos portugueses, ou seja, transformados em mercadoria para o trabalho forçado. Cite os nomes das formas que os colonizadores usavam para obrigar os indígenas ao trabalho. 2. Apesar de terem iniciado no século XVI, as relações de trabalho forçado das etnias indígenas no Brasil vigoraram até o século XVIII. Cite o ano e o documento que libertou os indígenas do trabalho escravo no território brasileiro.